o milagre que a medicina não pôde explicar. Gabriel tinha apenas 27 anos quando recebeu o diagnóstico que mudaria sua vida para sempre. Sentado no consultório frio do Hospital das Clínicas, em São Paulo, ele ouviu o médico dizer, com voz grave, as palavras que ecoariam em sua mente por meses: Senhor Gabriel, os exames confirmam tirosinemia tipo 3. É uma doença metabólica rara, progressiva e, infelizmente, sem cura. Com o tempo, os danos neurológicos serão irreversíveis. Ele seguiu para casa como se estivesse em um sonho ruim. A tirosinemia tipo 3 era uma condição genética que afetava o metabolismo dos aminoácidos, causando desde crises de ansiedade severa até degeneração cerebral. Os medicamentos ajudavam a controlar os sintomas, mas não detinham a doença. Você terá que aprender a conviver com isso, disseram-lhe. Mas como conviver com a ideia de que, aos poucos, sua mente deixaria de funcionar? As crises começaram a se intensificar. Gabriel, que sempre fora um homem ativo, trabalhava como técnico em informática e adorava ler, passou a ter episódios de confusão mental, tremores e uma fadiga que o deixava acamado por dias. Os remédios o deixavam sonolento, e a depressão se instalou como uma sombra. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé simples mas profunda, chorava em silêncio enquanto via o filho se apagar aos poucos. Meu Deus, até quando? Ela sussurrava nas noites em que Gabriel acordava gritando com dores de cabeça insuportáveis. Foi numa dessas noites, depois de mais uma crise que o deixou prostrado no chão do quarto, que Gabriel ouviu a voz da vizinha, irmã Clara. Ela morava no apartamento ao lado e, ao ouvir os gemidos, bateu à porta com um prato de sopa quente. Filho, você precisa de ajuda. Não é só remédio que vai sarar isso não. Deus pode. Gabriel, incrédulo, apenas balançou a cabeça. Já tentei de tudo, irmã. Até pastor já fui, e nada adiantou. Mas irmã Clara, com seu vestido longo e cabelo preso em um coque simples, olhou nos seus olhos e disse com firmeza: Você já foi na congregação cristã no Brasil? Lá, Deus opera. Gabriel nunca tinha entrado numa igreja da congregação cristã no Brasil, sabia que eram pessoas humildes, que não usavam instrumentos nos cultos e viviam de maneira simples, mas nunca imaginou que aquilo pudesse fazer diferença em sua vida. No entanto, o desespero levou a aceitar o convite de irmã Clara. Vou só uma vez, pensou. Se não der certo, pelo menos tentei. No domingo seguinte, ele entrou na pequena sala de reuniões da CCB, no bairro da Moca. O lugar era simples, cadeiras de madeira enfileiradas, paredes brancas, sem quadros ou enfeites chamativos. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social cantavam hinos à capela, sem nenhum instrumento. A voz do ancião José, um homem de cabelos grisalhos e postura serena, liderava o culto com uma autoridade tranquila. Gabriel sentou-se no fundo, observando tudo com desconfiança. Os hinos, embora simples, tinham uma melodia que tocava fundo. Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar. As palavras pareciam ecoar dentro dele. Quando chegou a hora das orações, os irmãos se ajoelharam, e Gabriel, sem saber por quê, fez o mesmo. Ouvir aquelas pessoas clamando a Deus com tanta fé, como se ele estivesse ali, no meio deles, abalou algo dentro dele. Depois do culto, o ancião José se aproximou. Você é novo aqui, irmão? Gabriel engoliu em seco. Sim, ancião. Estou doente. E não sei mais o que fazer. O ancião colocou a mão em seu ombro. Deus sabe do seu sofrimento. Venha nas reuniões de oração. Deus ouve os que clamam a ele. Gabriel começou a frequentar as reuniões. Não era fácil. Alguns dias, as dores de cabeça eram tão fortes que mal conseguia ficar em pé. Mas algo naqueles cultos o atraía. Não eram promessas vazias nem espetáculos. Era simplicidade, a palavra de Deus lida com reverência, os testemunhos dados de pé por irmãos que falavam de milagres com lágrimas nos olhos, a santa ceia partilhada com respeito, o pão e o vinho passando de mão em mão como símbolo de uma aliança que ia além do entendimento humano. Numa quarta-feira, durante a reunião de oração, Gabriel se levantou. Tremia. Irmãos, peço que orem por mim. Os médicos disseram que não tem jeito. Mas eu quero crer que Deus pode. Não houve alarde. Não houve gritos.
Apenas o ancião José e mais 2 irmãos se aproximaram, impuseram as mãos sobre ele e oraram em voz baixa, mas com uma fé que parecia mover montanhas. Senhor, se for da tua vontade, cura este teu filho. Mas se não for, dá-lhe força para suportar. Gabriel sentiu algo estranho naquele momento. Não foi um arrepio, não foi uma voz. Foi uma paz. Uma certeza inexplicável de que, independente do resultado, Deus estava ali. As semanas passaram. Gabriel continuou indo às reuniões, mesmo nos dias em que mal conseguia andar. Até que, num domingo, depois da Santa Ceia, ele percebeu algo diferente. As dores de cabeça haviam diminuído. Os tremores, que antes o acordavam à noite, sumiram. Ele começou a dormir melhor. Os exames de sangue, que antes mostravam níveis altíssimos de tirosina, começaram a apresentar melhora. Seu médico, surpreso, pediu novos testes. Isso não faz sentido. A tirosinemia tipo 3 não regride, Gabriel. Você está tomando alguma coisa diferente? Gabriel apenas sorriu. Não, doutor. Só estou orando. 3 meses depois, os exames voltaram normais. O médico, incrédulo, repetiu-os 2 vezes. Não há mais sinais da doença. É como se ela nunca tivesse existido. Gabriel não precisou explicar. Ele sabia. No domingo seguinte, Gabriel deu seu testemunho na igreja. De pé, com a voz embargada, ele contou como Deus o havia libertado. Eu vim aqui sem fé, só por desespero. Mas Deus, na sua misericórdia, me mostrou que Ele é real. Não foi um homem, não foi um remédio. Foi Jesus. Muitos choravam. O ancião José, com os olhos brilhantes, apenas disse: a Deus toda a glória. Gabriel foi batizado nas águas alguns meses depois. Naquele dia, enquanto descia a pia batismal, sentiu que não era apenas a água que o lavava, mas uma renovação completa. Sua vida havia mudado. Não apenas porque estava curado, mas porque agora ele tinha um propósito: servir a Deus na simplicidade e na verdade, assim como aprendeu na congregação cristã no Brasil. Anos depois, Gabriel se tornou um cooperador na igreja. Ajuda os novos, visita os doentes, e sempre repete a mesma frase: Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se ele fez por mim, pode fazer por você. E assim, numa pequena sala de reuniões, entre hinos cantados sem instrumentos e irmãos de coração sincero, Gabriel aprendeu a maior lição de todas: a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de confiar mesmo quando tudo parece impossível. E Deus, que ouve os clamores dos humildes, nunca falha. Numa tarde quente de domingo, enquanto Gabriel ajudava a organizar as cadeiras para o culto, um jovem chamado Mateus entrou pela porta dos fundos da igreja. Ele vinha com o rosto marcado pela preocupação, as mãos trêmulas e os olhos cheios de lágrimas que tentava esconder. Ao ver Gabriel, hesitou, mas algo no olhar sereno daquele irmão o fez se aproximar. Irmão, o senhor pode me ajudar? Perguntou Mateus, com a voz embargada. Eu não sei mais o que fazer. Gabriel pousou as cadeiras, olhou para o jovem com compaixão e o levou para um canto tranquilo do pátio da igreja, onde as crianças brincavam e o cheiro de café recém-coado vinha da cozinha das irmãs. Sentaram-se num banco de madeira, simples, como tudo ali. Conte, meu irmão. Aqui você não está sozinho, disse Gabriel, lembrando-se de como, anos antes, ele mesmo havia sido acolhido daquela mesma forma. Mateus então contou sua história. Era filho de uma família humilde, havia perdido o emprego havia meses e, para piorar, sua mãe estava muito doente. Os médicos diziam que ela precisava de uma cirurgia urgente, mas o valor era impossível para eles. Ele já havia batido em todas as portas, parentes, amigos, até mesmo instituições, mas ninguém podia ajudar. A desesperança o havia levado até ali, não por fé, mas porque não tinha mais para onde ir. Gabriel ouviu tudo em silêncio, sem interromper. Quando Mateus terminou, ele colocou a mão no ombro do jovem e disse: Eu também já estive no fundo do poço, irmão. Mas aprendi uma coisa: quando a gente não tem mais forças, é aí que Deus mostra a dele. Vamos orar? Mateus, que há anos não pisava numa igreja, apenas assentiu. Eles se ajoelharam ali mesmo, no pátio, entre o barulho das crianças e o vento que balançava as folhas da árvore ao lado.
Gabriel orou com uma simplicidade que tocou o coração de Mateus. Não foram palavras bonitas ou cheias de teologia, mas um clamor sincero, como o de um filho falando com o pai. Senhor, o Senhor conhece o coração deste irmão. Ele veio até aqui sem esperança, mas o Senhor pode mudar isso. Dá-lhe a paz que só o Senhor pode dar e abre um caminho onde não há saída. Em nome de Jesus, amém. Quando terminaram, Gabriel olhou para Mateus e disse: Agora, vamos fazer a sua parte. Amanhã cedo, você vai até o hospital e fala com a assistente social. Leva os documentos da sua mãe e não desista até conseguir uma resposta. Enquanto isso, os irmãos aqui vão jejuar e orar por vocês. Mateus saiu dali com um peso a menos no peito, mas ainda com dúvidas. Como um Deus que ele mal conhecia poderia resolver algo que nem os homens podiam? Porém, algo dentro dele havia mudado. Talvez fosse a maneira como Gabriel olhou, ou a tranquilidade daquele lugar, ou até mesmo o cheiro do café que, de alguma forma, lhe deu uma estranha sensação de lar. No dia seguinte, Mateus seguiu o conselho. Foi ao hospital, esperou horas, mas finalmente foi atendido. A assistente social, uma mulher já de idade e com um olhar cansado, olhou os documentos e suspirou. Filho, eu não prometo nada, mas vou ver o que posso fazer, disse ela. Mateus agradeceu e saiu, sem muita esperança. Porém, naquela mesma tarde, enquanto ajudava a mãe a tomar um chá, o telefone tocou. Era a assistente social. Seu caso foi analisado e, por um programa de caridade do hospital, a cirurgia da sua mãe será custeada. Você precisa vir amanhã assinar os papéis. Mateus não acreditou. Pediu para repetir, para confirmar. Era verdade. Quando desligou, as lágrimas vieram sem controle. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um alívio tão profundo que doía. Naquela noite, ele voltou à igreja. Não para pedir, mas para agradecer. Ao entrar, viu Gabriel conversando com outros irmãos e, quando seus olhos se encontraram, Mateus não precisou dizer nada. Gabriel sorriu, como quem já sabia. Deus é fiel, não é? Disse ele, e Mateus apenas assentiu, sem conseguir falar. Dias depois, a mãe de Mateus passou pela cirurgia com sucesso. Os médicos disseram que foi um milagre ela ter resistido tanto tempo sem o procedimento. Mateus, que havia chegado à igreja sem fé, agora não perdia um culto. Aprendeu a tocar os hinos no violão, mesmo sem ter estudado música, e se tornou um dos que mais incentivavam os novos a confiar em Deus. Anos se passaram, e Mateus, assim como Gabriel, passou a contar sua história para quem chegava desanimado. Ele falava do dia em que entrou na igreja sem esperança e saiu com uma certeza, que Deus não apenas ouve, mas age. E que, às vezes, o milagre não vem do jeito que a gente espera, mas sempre no momento certo. Numa tarde de sábado, enquanto os irmãos se preparavam para a Santa Ceia, Gabriel e Mateus se encontraram no pátio. Olharam para a pequena construção, para as pessoas simples que chegavam com seus melhores trajes, para as crianças correndo, para os idosos que oravam em silêncio. E entenderam que ali, naquela simplicidade, estava a maior prova de que Deus não precisa de grandiosidade para fazer maravilhas. Ele usa o que o mundo chama de fraco para mostrar a sua força. Sabe, irmão, disse Mateus, com os olhos brilhando, às vezes eu penso, e se eu não tivesse entrado aqui aquele dia? Gabriel sorriu, lembrando de sua própria história. Mas você entrou. Porque Deus já tinha um plano. E Ele sempre tem. Naquele mesmo instante, uma senhora de cabelos grisalhos e mãos calejadas se aproximou deles. Era Dona Maria, uma das irmãs mais antigas da congregação, que há anos servia na cozinha da igreja, preparando café para os visitantes e orando por cada um que passava por ali. Ela carregava no rosto as marcas de uma vida de luta, mas também um brilho que só quem já viu a mão de Deus de perto possui. Meus filhos, disse ela, segurando com carinho o braço de cada um, vocês não imaginam o que Deus fez por mim essa semana. Gabriel e Mateus se entreolharam, curiosos. Dona Maria sempre tinha uma história para contar, e todas terminavam da mesma forma, com lágrimas de gratidão e a certeza de que Deus nunca abandona seus filhos. Sabe aquele meu netinho, o Lucas? Continuou ela, com a voz embargada. Aquele que os médicos disseram que nunca mais andaria depois do acidente? Pois ontem, depois da oração dos irmãos na reunião de quarta, ele deu os primeiros passos.
sozinho. Sem muletas, sem ajuda de ninguém. Minha filha ligou chorando, dizendo que foi como se uma força invisível levantasse. Mateus sentiu um arrepio. Ele mesmo tinha orado por aquele menino na última reunião de intercessão, quando o nome de Lucas foi lido na lista de pedidos. Na época, ele até duvidou por um segundo: será que Deus vai ouvir a minha oração? Sou só um pecador, ainda tão novo na fé. Mas agora, ouvindo Dona Maria, ele entendia: não era sobre merecimento. Era sobre confiança. Glória a Deus! Exclamou Gabriel, levantando as mãos. Isso é mais uma prova de que ele está vivo e age no meio de nós. Dona Maria enxugou uma lágrima com um lenço de renda que sempre trazia no bolso. E não é só isso, meus filhos. Ontem à noite, enquanto eu agradecia a Deus pelo Lucas, lembrei de uma dívida antiga que eu tinha. Uma dívida que me tirava o sono, que eu achava que nunca ia conseguir pagar. Aí, hoje de manhã, bateu na minha porta um homem que eu nem conhecia direito. Ele me entregou um envelope e disse: a irmã tal me pediu para trazer isso para a senhora. Dentro tinha o valor exato da minha dívida. Exato, até os centavos. Mateus sentiu o coração acelerar. Aquilo era demais. Não dava para chamar de coincidência. Mas como a irmã soube do valor? Perguntou ele, incrédulo. Dona Maria sorriu, como se guardasse um segredo precioso. Ela não sabia, filho. Ela só orou. E Deus, que conhece todas as coisas, proveu. Assim como proveu o pão e o peixe para os 5.000, assim como abriu o mar para o seu povo, assim como ressuscitou o nosso Senhor. Ele não mudou. Gabriel olhou para o céu, como se quisesse ver além das nuvens. Lembrou-se de quando chegou naquela igreja pela primeira vez, arrasado, sem esperança, achando que sua vida estava acabada. Hoje, ele tinha um emprego estável, sua família estava reunida, e o mais importante, ele tinha encontrado um sentido para viver. Tudo começou quando um irmão, que nem conhecia seu nome, se aproximou dele após um culto e disse: Deus tem um plano para você. Não desista. Às vezes a gente acha que os milagres são só coisas grandes, refletiu Gabriel, voltando-se para Mateus. Mas olha aqui, um menino que volta a andar, uma dívida que some do nada, um coração que era pedras e vira carne. Tudo isso é milagre. E o melhor, é para quem acredita. Mateus assentiu, sentindo algo quente no peito. Não era só emoção. Era fé. Uma fé que ele não tinha quando entrou naquela porta pela primeira vez, mas que agora ardia dentro dele como uma chama. E sabe o que é mais louco? Continuou Gabriel, com os olhos úmidos. A gente ainda vai ver coisas maiores. Porque Deus não para. Ele só está começando conosco. Nesse momento, o sino da igreja tocou, chamando os irmãos para a Santa Ceia. Dona Maria abraçou os 2 rapazes com força, como se fossem seus próprios filhos. Vamos, meus meninos. Não podemos perder a bênção. Hoje, esse pão e esse vinho vão ter um gosto especial. E enquanto caminhavam juntos para o salão, entre sorrisos e cumprimentos dos outros irmãos, Mateus sentiu algo que nunca havia sentido antes: pertencer. Não a um lugar, não a um grupo, mas a algo muito maior. A uma família que não desistia, a um Deus que ouvia, a uma história que ainda estava sendo escrita e na qual ele, um simples rapaz cheio de dúvidas, tinha um papel importante. Porque ali, entre aquelas 4 paredes simples, onde o chão era de cimento e as cadeiras de plástico, o céu e a terra se encontravam. E os milagres? Eles não paravam de acontecer. Naquela noite, depois da Santa Ceia, Mateus não conseguia dormir. O coração parecia querer sair pelo peito, tão cheio estava de uma paz que ele não sabia explicar. Ao seu lado, João respirava fundo, já em sono profundo, mas Mateus ficou olhando para o teto da pequena casa de Dona Maria, revivendo cada momento daquele dia. De repente, um pensamento o atingiu como um raio: e se tudo isso for real? E se Deus realmente me viu lá na rua, sujo de drogas, sem esperança, e mesmo assim estendeu a mão? As lágrimas vieram sem aviso, quentes e silenciosas. Ele se ajoelhou ao lado da cama, como tinha visto os irmãos fazerem na igreja, e sussurrou: Senhor, se o Senhor tá mesmo aí, me ajuda. Eu não quero mais essa vida. Eu quero ser diferente.
Não houve voz do céu, nem luzes brilhantes. Mas algo dentro dele mudou. Como se uma corrente invisível tivesse se partido. No dia seguinte, Mateus acordou com uma determinação que não sentia há anos. Ele olhou para João, que ainda dormia, e balançou o ombro do amigo. Acorda, mano. Hoje a gente vai trabalhar. João esfregou os olhos, confuso. Trabalhar? Que trabalho, cara? A gente não tem nem documento direito. A gente vai arrumar, disse Mateus, com uma firmeza que surpreendeu até a ele mesmo. A dona Maria falou que o pastor tem os contatos numa oficina mecânica. Vamos lá. João olhou como se estivesse vendo um estranho, mas acabou assentindo. Eles se arrumaram com as poucas roupas limpas que dona Maria tinha lhes dado e saíram em direção à igreja. O pastor os recebeu com um sorriso largo, como se já esperasse por eles. Meus filhos! Que bom ver vocês aqui tão cedo. Ele os levou até um irmão mais velho, dono de uma pequena oficina no bairro. Esse aqui é o irmão Carlos. Ele precisa de ajudantes. Vocês topam aprender? Carlos, um homem de mãos calejadas e olhar sincero, os examinou por um instante e então disse: Se vocês forem sérios, eu dou a chance. Mas aqui não tem espaço para bagunça, viu? Trabalho é coisa séria. A gente vai dar o sangue, irmão, respondeu Mateus, e pela primeira vez em muito tempo, ele acreditava no que dizia. Os primeiros dias foram duros. As mãos doíam, as costas ardiam, e o cheiro de graxa e óleo parecia nunca sair da pele. Mas toda noite, quando voltavam para a casa de Dona Maria, exaustos, eles eram recebidos com um jantar quente e uma palavra de ânimo. Isso aqui é só o começo, meus meninos, dizia Dona Maria, servindo-lhes mais arroz e feijão. Deus não tira a gente do lixo para jogar no meio do caminho. Ele tem um plano. E o plano começou a se desenhar. Uma semana depois, durante o culto de quarta-feira, o pastor fez um anúncio que deixou Mateus sem fôlego. Irmãos, hoje temos uma alegria muito grande. 2 dos nossos jovens, que chegaram aqui há pouco tempo, já estão dando passos firmes na fé. E o irmão Carlos, dono da oficina, acabou de me dizer que vai registrar eles na carteira. O salão explodiu em aplausos e glórias a Deus. Mateus sentiu os olhos ardendo novamente. Registro na carteira. Era algo que ele nem ousava sonhar há alguns meses. João o cutucou, emocionado. Cara, a gente tá virando gente de novo. Mas o melhor ainda estava por vir. Naquela mesma noite, depois do culto, enquanto os irmãos cantavam hinos de gratidão, Mateus sentiu um calor estranho nas costas, como se alguém tivesse colocado as mãos sobre ele. Ele se virou, mas não havia ninguém. Então, uma voz suave, não audível, mas que ressoava dentro dele, falou ao seu coração. Filho, eu nunca te abandonei. Não foi um som, não foi um pensamento. Foi uma certeza. Uma verdade que encheu cada pedaço dele. Mateus caiu de joelhos ali mesmo, no meio dos irmãos, e começou a chorar sem conseguir parar. Não de tristeza, mas de alívio. De gratidão. O pastor se aproximou, colocou a mão em seu ombro e orou. Senhor, este jovem é teu. Tu o tiraste das trevas e o trouxeste para a tua luz. Agora, usa a vida dele para a tua glória. Quando Mateus se levantou, sabia que nada seria como antes. As drogas, as ruas, a fome de sentido, tudo isso tinha ficado para trás. Agora, ele tinha um propósito. E o milagre? O milagre não foi só a carteira assinada, nem o teto sobre a cabeça, nem mesmo a comida na mesa. O milagre foi o coração dele, que de pedra virou carne. Que de vazio se encheu de esperança. Porque na CCB, Mateus aprendeu que Deus não muda as circunstâncias para depois mudar a gente. Ele muda a gente, e aí as circunstâncias não têm escolha a não ser se render. E assim, entre orações, trabalho e muito amor, a história daquele rapaz que já foi um ninguém nas ruas começou a se transformar na história de um homem de Deus. Um homem que, um dia, voltaria àquelas mesmas ruas não para mendigar, não para se perder, mas para estender a mão a outros que, como ele, precisavam saber que ainda havia esperança. Porque milagres não são coisas do passado. Eles acontecem todo dia. Às vezes, no silêncio de um coração que se rende. Às vezes, no abraço de uma mãe de fé.
Às vezes, numa oficina suja de graxa, onde Deus escreve suas melhores histórias. E essa, com certeza, era uma delas. O milagre completo. Anos depois, Mateus voltou àquelas ruas, não mais com olhares baixos, mas com os pés firmes de quem sabe de onde veio e para onde vai. Desta vez, carregava não um prato vazio, mas caixas de alimentos, cobertores e um sorriso que iluminava mais que os postes tremeluzentes da madrugada. Ao lado dele, irmãos da CCB distribuíam pão e a palavra, enquanto ele contava sua história. Deus não tirou minha fome para me dar comida. Ele me deu fome de justiça, e a comida veio depois. Um dos homens que ouvia, encostado no muro sujo de pichações, era Carlos, o mesmo que, anos atrás, lhe dera um cobertor rasgado e um conselho amargo: esquece Deus, irmão. Nesse mundo, só você por você. Agora, Carlos chorava sem vergonha, apertando a Bíblia que Mateus lhe estendia. E se você tivesse desistido naquela noite? Perguntou, voz embargada. Mateus sorriu, mas eu não desisti. Porque Deus não desistiu de mim? A reflexão que fica. Milagres não são só curas instantâneas ou mares divididos. Às vezes, são sementes plantadas no chão árido de uma alma, regadas com lágrimas e adubadas com fé. O verdadeiro milagre de Mateus não foi o emprego conquistado, a casa própria ou o respeito da comunidade, foi a transformação invisível, um coração que aprendeu a ver a misericórdia onde antes só via abandono. Deus não mudou as ruas, mudou quem andava por elas. E assim, as ruas mudaram também. A lição. Se você está esperando Deus rearrumar o mundo para só então confiar nele, pode estar perdendo o ponto. Ele não promete tirar as pedras do caminho, mas dar sandálias mais fortes para você pisar sobre elas. A pergunta não é por que isso está acontecendo, mas o que Deus quer fazer em mim através disso. Porque a maior prova de um milagre não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus, mesmo quando tudo parece ruína. E assim, entre o cheiro de graxa da oficina e o perfume das páginas da Bíblia, Mateus entendeu: a esperança não é a certeza de que as coisas vão melhorar, mas a convicção de que, melhorando ou não, Deus está no controle. E isso, meu amigo, é milagre que nenhum céu fechado pode impedir.